Olá a todos e todas, eu sou a professora Simone Costa, vou continuar aqui trabalhando com vocês o conteúdo exigido para o exame para ingresso na Rede Municipal de Ensino de São Paulo. E hoje a gente vai abrir aqui a nossa conversa com um outro grande tema que está indicado na bibliografia para o concurso, que é o currículo integrador da infância paulistana. Tá? Então, esse é um dos outros grandes temas aí que estão sendo pedidos para vocês, para o exame, e é muito importante aí que se tenha uma análise detida dos conceitos que estão colocados nesse debate, ainda que eles sejam também existentes em outros temas que nós já abordamos, tá bom? Bom, vamos começar então abordando essa discussão, trazendo um pouco aqui os pressupostos, né? Então, quais são os pressupostos do currículo integrador da infância paulistana? Bom, o que diz o documento do município, da Secretaria Municipal? Coloca aqui, à medida que os bebês, né, as crianças conhecem o mundo, eles se constituem como pessoas. E esse conceito de pessoas ele é entendido como um sujeito que constitui sua inteligência e a sua personalidade. Então, como o trabalho da rede municipal é com esse público, isso exige organizar o trabalho pedagógico, né, para que os bebês e as crianças possam promover a constituição de cada um, lembrando que esse é um processo contínuo, tá? Que a criança entra na educação infantil, segue pelo ensino fundamental. Então, o currículo integrador, ele tem que pensar não naquele ano, ele tem que pensar justamente nesse processo de conjunto, que engloba aí os anos que abarcam a idade de 0 a 12 anos de idade, tá bem? E que é uma abordagem que pressupõe uma resposta inicial a esse novo cenário, a esse novo conceito, né, de crianças e bebês como aí pessoas que vão construindo a sua própria inteligência, tá bem? Então, o currículo integrador, na perspectiva de uma educação democrática, ele tem algumas concepções e princípios. É bem importante que vocês apreendam aí a lógica geral, né, que rege esse elemento do currículo integrador, porque ele vai ser recorrentemente posto em uma série de outros documentos, vai aparecer também sob a forma de legislação, tá bem? Então, assim, na perspectiva da educação democrática, o currículo integrador da infância paulistana, ele pressupõe que o trabalho coletivo das unidades educacionais se fundamente no planejamento de propostas pedagógicas que acolham e respeitam as vozes de bebês e crianças, além das suas histórias e potencialidades. Então, isso concretiza aquela ideia de que são vistos como sujeito. E nessa perspectiva, a criança não deixa de brincar, nem se divide em corpo e mente ao ingressar no ensino fundamental, né? Pelo contrário, o que a proposta do currículo integrador da infância coloca é que ela continua a ser entendida na sua integralidade e continua tendo, né, que aí, ter acesso a uma série de oportunidades para avançar nas suas aprendizagens sem abandonar a infância. Então, aquela dicotomia entre brincar e estudar, de acordo com a proposta do currículo integrador, ela não existe, tá bem? A brincadeira ela é parte do processo educativo. E aí, nesse sentido, né, que o documento coloca uma pergunta, que é o que nos une, né? E essa pergunta ela tem uma resposta interessante, que é a de que bebês e crianças de 0 a 12 anos, elas constituem o eixo que une, congrega e justifica a construção e a conformação de um currículo integrador que supera aí os modelos curriculares fragmentados, né, descontínuos, que coloca, enfim, quebra, na verdade, o desenvolvimento do bebê para a sua fase infantil, né, como criança, e crianças na sua integralidade, ou seja, esse currículo ele entende as crianças e o bebês como sujeitos plenos, não como uma pessoa a quem falta alguma coisa, falta uma noção de responsabilidade, falta uma noção de integração social, não é isso, tá bem? É simplesmente que essas noções elas têm uma forma particular de existência.
E no campo da educação, essas concepções de bebês e crianças como seres incompletos, incapazes, carentes, elas foram os fundamentos das propostas pedagógicas e dos currículos com tendências e pressupostos assistencialistas, compensatórios e preparatórios que consideravam a criança não na sua vida atual, mas como uma coisa que ainda viria a ser, né? Como um sujeito que viria a ser. Então, nada do que a criança afirmava, nada do que a criança pedia, nada do que a criança expressava era algo pleno de sentido, né? Sempre vinha aí uma ideia de que aquilo era incompleto e que a criança ainda não tinha terminado de desenvolver todas as suas capacidades. Então, por isso, né, para justamente questionar isso, é que veio um movimento de educadoras e educadores, no qual se colocou com muita força a necessidade de olhar criticamente essas concepções, para começar a desconstruir, descolonizar e desnaturalizar essas imagens de bebês e crianças como seres que não têm presente, que não têm opinião, que não têm poder de determinação sobre a sua própria existência e que serão um sujeito entendido no sentido pleno só no futuro. Então, assim, dessa forma, né, descolonizar a pedagogia, que é um conceito até um pouco incomum, o que significa? Significa encarar de frente o desafio de problematizar as relações entre os adultos e as crianças. Isso na educação, trazido para a esfera do educador, significa pensar o currículo integrador dessa perspectiva, né, distinta, ainda como uma necessidade de romper com as marcas do currículo colonizador, que historicamente privilegiou uma perspectiva europeia, masculina, adulta e elitista da construção do conhecimento, né, no qual aí interagem dois sujeitos, ou um coletivo em que se encontra em completa desigualdade de condições. No caso, o educador, que tem uma postura hierárquica e que vai passar o conteúdo para um receptáculo vazio, vamos dizer assim, que seria essa criança ou esse bebê. Então, esse movimento ele vem para questionar essa ideia, tá bem? Bom, dessa forma, o currículo integrador ele reconhece a infância como uma construção social histórica, tá? Em que os bebês e as crianças eles são sujeitos de direito. Eles são autônomos e eles são construtores também das histórias e das culturas. Eles produzem, eles não apenas reproduzem, tá? Eles produzem na sua própria experiência com o meio e com os outros. E através dessa experiência complexa que eles vão construindo a sua identidade, né? Tanto a sua inteligência como a sua personalidade, porque ambas as coisas fazem parte aí da identidade do sujeito, tá bem? Então, na educação infantil, esses pressupostos, na educação infantil e na educação fundamental, né, esses pressupostos eles fazem com que os bebês e as crianças possam expressar nas interações com seus pares, ou seja, com as outras crianças, né, em todas as oportunidades que o fazer da educação permite e por meio das diferentes linguagens, o que vivem e os sentidos do que constroem para as experiências vividas. Então, eles vão construindo essas experiências e vão gerando aí as suas próprias interpretações do significado dessas experiências, tá? E essas formas de entender e explicar as experiências vividas, elas são produzidas a partir das culturas adultas, em diálogo com as culturas infantis, e se revelam nas brincadeiras, nos enredos que as compõem, no uso que fazem dos objetos, dos brinquedos, dos artefatos criados, nos valores partilhados e negociados com outras crianças nos seus interesses, interações e formas de resistência às imposições dos adultos. Então, assim, essa educação, ela é uma educação que pressupõe e permite uma sociabilidade e uma produção cultural das crianças que têm que e podem e devem questionar, inclusive, as imposições dos adultos, tá bem? É uma nova forma de encarar, inclusive, o conceito de infância, tá? E nesse sentido, o desafio e o propósito do currículo integrador, ele é justamente o comprometimento com a qualidade social da educação, que tem que passar a considerar a diversidade que compõe as infâncias que existem nas cidades, no campo,
enfim, em cada localidade, e se contrapor às desigualdades que condicionam a vida dos bebês e das crianças, tá bem? Então, ao considerar os bebês e as crianças como sujeitos plenos, esse currículo integrador da infância paulistana, ele tem que propor a integração dos espaços coletivos na educação infantil e na educação fundamental com a vida, né? Isso tem que estar integrado à vida, que acontece fora dos muros da escola e com conhecimento humano que tem que ser compartilhado e usufruído por toda a sociedade, inclusive os bebês e as crianças. Eles são parte da cultura, então eles têm que ser parte desse compartilhamento de saber, tá bem? Bom, e qual é a base científica que existe para isso, né? Quer dizer, as pessoas resolveram mudar o conceito de infância, e isso é simplesmente uma vontade ou isso tem uma reflexão teórica científica por trás? Isso veio, na verdade, como uma forma de tentar responder de maneira mais clara a pergunta sobre quem são os bebês, né? O que eles fazem, como eles aprendem, como eles criam, como eles interagem e como eles se comunicam. Então, estudos recentes, né, e pesquisas sobre os bebês, assim, que vêm sendo feitos por especialistas de diversas áreas, aí, pedagogos, psicanalistas, eles relatam que os bebês que habitam os espaços coletivos da educação, eles se constroem, eles vão adquirindo conhecimento e começam a apropriar do mundo desde o nascimento, né? Então, não é que quando ele é um bebê, ele não tem nenhuma percepção do que está no entorno. Pelo contrário, é que ele percebe e expressa isso de uma maneira distinta. Os adultos, eles muitas vezes não têm uma visão sobre isso, assim, não têm uma visão tão clara. Eles não percebem, não compreendem e não analisam esse processo de constituição do saber vindo por parte dos bebês e das crianças muito pequenas. Então, isso é importante de ser mudado, e aí entra com bastante relevância o papel da escola e do próprio educador, né? Então, assim, muito antes do uso da linguagem verbal, os bebês, eles utilizam aí uma ampla, né, gama de capacidades para se comunicar e dialogar. Então, assim, eles usam o riso, eles usam o choro, eles usam os movimentos, usam os sons. E essas linguagens, elas muitas vezes precisam ser reativadas pelos adultos, tá? Elas precisam ser estimuladas. E os adultos também têm que se educar para conseguir entender. E, nesse sentido, estabelecer um diálogo com esses bebês, tá bem? Bom, portanto, né, se é assim que os bebês se desenvolvem, os espaços coletivos da educação, eles são, assim, um dos contextos mais privilegiados para que esse desenvolvimento se dê. Então, ouvir histórias, narrativas, poesias, criar, brincar, utilizar o lúdico, tocar música, enfim, tudo isso são métodos, né, são vias muito importantes para que se perceba, para que, enfim, esse processo de aprendizagem, esse processo de apropriação do mundo, nos seus diferentes contextos, se dê. Tá bem? E foi pensando nisso que o currículo integrador, ele tem como princípio defender que as potencialidades dos bebês e das crianças, elas se ampliam na medida em que se ampliam também essas experiências desafiadoras nas ações, das possibilidades das crianças que elas encontram no seu dia a dia. Então, a escola, ela tem que cumprir um papel de ser o potencializador da mais ampla gama de experiências, e não o normatizador, e não o repressor dessas possibilidades, tá bem? E como educadores e educadoras intencionalmente organizando essas experiências, né, criando metodologias para isso e fazendo com que elas sejam envolventes com e para os bebês e as crianças, criam-se percursos de aprendizagem que são absolutamente significativos tanto do ponto de vista social como aqueles que dizem respeito à educação propriamente dita, educação formal, desde a modalidade do ensino infantil até o ensino fundamental, tá? E é dentro dessa perspectiva que se apresenta o desafio, que é muito difícil de ser superado na realidade, mas que fica aí como um desafio, que é o de avançar da lógica de hierarquização
e do caráter instrucional que privilegia a fala das professoras e dos professores sobre o conhecimento, né, em detrimento do aluno. Então, assim, é a partir dessa perspectiva que se pode superar treinos da linguagem escrita e o silenciamento das demais linguagens em conteúdos. Então, isso é muito importante, porque se o brincar é parte da aprendizagem, se a criança se desenvolve de acordo com a variedade das experiências que ela pode ter, se ela muitas vezes passa muito mais tempo na escola, até por um período, do que na própria casa, ou tem um convívio social muito importante na escola desde cedo, né, como é o comum. Se aí os professores, eles são silenciadores dessa experiência, então a educação de conjunto, ela fica comprometida, né? Então, o fundamento do currículo integrador é justamente impedir que isso aconteça, né? E que não se privilegie apenas a alfabetização formal como forma de medir em que nível aquela criança conseguiu se desenvolver do ponto de vista educativo, né? Mas, pelo contrário, que se tem aí uma visão mais totalizante. Então, essas e outras questões, elas foram formuladas pelas crianças e elas traduzem, né, a partir da observação dos especialistas que fizeram os estudos recentes que chegaram a essas definições, elas traduzem as suas interrogantes sobre o lugar da infância nos espaços educativos, né? Então, essas perguntas, esses questionamentos, eles provocam pensar sobre que concepção de infância e de criança, né, se concretiza na organização dos tempos, dos espaços, das propostas e das vivências e mesmo das formas de relação entre as crianças e os adultos nas unidades escolares, né? Então, assim, como isso é efetivamente construído na prática? Bom, então, dessa forma, é a partir desse questionamento que tanto educadoras quanto educadores, que são os estudiosos da criança, né, que são os que a gente chama de criançólogos, os observadores de crianças, ou então, como a gente chama, criancista, os caçadores dos achadouros das infâncias que habitam os espaços coletivos da educação, que a partir dessa observação por parte desses sujeitos que se revela uma infância potente, real, viva, pulsante, que é o objeto fundamental para a construção do currículo integrador, capaz de considerar os bebês e as crianças na sua integralidade. Então, assim, esse olhar, ele tem que ser trazido pelo educador. E o educador e as educadoras, eles não são simplesmente cuidadores dos bebês. Eles são estudiosos, eles têm que ser encarados como estudiosos da criança. Então, tudo que eles trazem em termos de experiências, de atividades, de percepções, tem que ser aí colocado como parte do currículo integrador da infância. Então, esse currículo, ele está sempre se refazendo, ele não pode também ser formatado, né? Porque a experiência, ela é dinâmica e surpreendente. Então, na medida em que essas experiências vão se desenvolvendo, isso tem que ser transformado em currículo integrador, tá bem? Essa é um pouco a lógica que rege aí a conformação desse currículo. Tá? Bom, por outro lado, a educação dos bebês e das crianças, da educação infantil e do ensino fundamental, elas têm que se organizar sem ruptura. Elas têm que constituir um conjunto articulado, orgânico e sequencial, que tem uma lógica, né? E que aproxima as concepções de criança, infância, educação escolar, currículo e as práticas que vão se concretizando no dia a dia, tá bem? Elas têm que dialogar sempre entre si. Para fazer com que a educação, que é um fenômeno sociocultural e político, articule as experiências vividas e esses saberes que são socialmente e historicamente acumulados, né, é necessário integrar a vida cotidiana e as experiências educacionais para constituir um currículo que seja realmente articulado à vida, né, para que os conhecimentos que sejam passados façam sentido, sem negar às crianças o acesso ao conhecimento construído pela humanidade. Então, na realidade, o currículo integrador, ele vai ser uma síntese dessas duas dimensões. A dimensão da experiência vivida por aquele indivíduo, por aquela criança, por aquele bebê, em ligação, em conexão com o saber construído pela humanidade. Tá bem? Ela não é nem só
o terreno vivido pela criança e nem só o conhecimento produzido pela humanidade exterior àquela criança. Ela é uma conversão, ela é uma convergência entre esses dois aspectos, tá bem? Bom, as infâncias, dessa forma, elas são entendidas como percepções singulares, né, singulares e múltiplas, porque existem, de acordo com esse conceito, várias formas de ser criança. Então, o trabalho pedagógico na educação infantil e no ensino fundamental, ele tem que organizar esses espaços, organizar esses tempos, essas vivências e as diferentes manifestações que possam haver, como linguagens que anunciam as experiências culturais que, por sua vez, se remetem às distintas formas de infância existentes e possíveis, tá? As infâncias, elas não são iguais entre si. Apesar delas terem elementos em comum, uma criança de 3 anos no Brasil, ela não tem o mesmo contexto que uma criança de 3 anos na França, ou na Índia, ou em qualquer outra localidade do mundo. Então, essa particularidade, ela tem que ser entendida e como um elemento constitutivo da singularidade e da multiplicidade da infância, tá bom? Então, isso é muito importante porque implica que uma relação de comunicação entre os adultos e as crianças, em que interesses e modos de ser e compreender o mundo, né, infantil, sejam realmente respeitados pelos adultos. Para isso, as relações, elas têm que ser muito pensadas, porque não é uma coisa que se dá espontaneamente, porque o lugar de autoridade do adulto também é uma construção histórica e social muito cristalizada. Então, é necessário que a ruptura disso seja muito cuidadosamente pensada. E também para superar aí a dominação etária, religiosa, étnica, de gênero, socioeconômica, ideológica e cultural, tá bem? Bom, dessa forma, então, um currículo integrador, ele tem que superar a divisão interna na educação infantil. Isso é muito importante e é provável que seja perguntado para vocês, tá? A chave do currículo integrador na verdade, questionar e, na prática, oferecer uma alternativa a essa cisão entre a educação infantil, né, e do ensino fundamental, tá? Ao mesmo tempo em que promove a passagem dessas crianças por essas etapas como uma continuidade. Então, isso exige uma articulação entre as escolas, no que diz respeito aí a uma série de elementos. Então, vamos ver quais são esses elementos. Em primeiro lugar, a organização e ao uso dos espaços das unidades educacionais da comunidade ao redor e da cidade, tá bem? Então, eles têm que ser integrados na própria comunidade. Em segundo lugar, ao acesso permanente dos bebês e das crianças da educação infantil e do ensino fundamental a materiais diversificados, atraentes, ricos em possibilidade de exploração, em quantidade e qualidade que se amplia quando educadoras e educadores ouvem os interesses cada vez mais amplos e diversificados das crianças, tá? Então, isso tem que ter tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. Não adianta você ter uma educação na qual, enquanto está na modalidade infantil, tudo bem, a gente tem aqui jogos, a gente tem aqui outras estratégias, a gente tem uma série de materiais, e aí depois, quando chega no ensino fundamental, já não existe mais nada disso. Né? Na verdade, assim, o currículo integrador, ele prevê que isso tenha que existir nas duas modalidades de ensino como parte da continuidade do projeto político-pedagógico. Bom, o outro elemento é que as formas de gestão dos tempos contemplem os bebês e as crianças nas suas especificidades. Então, para o educador que vai trabalhar com esse público, ele tem que ter consciência que num determinado horário, a criança e o bebê, dependendo da sua idade, ele precisa descansar. Então, não adianta querer fazer atividades que sejam atividades muito dinâmicas nesse período. Da mesma maneira que não adianta também o educador chegar numa sala de aula e querer, uma sala de aula de educação infantil, e querer que todas as crianças fiquem ali sentadas, como se estivessem no exército, porque isso não vai acontecer. Então, o currículo integrador, ele vem justamente para ajudar a que o educador tenha uma forma de, a partir da organização curricular, respeitar também esses tempos, né? Essa forma de se expressar que é inerente de cada faixa etária.
tá? E também, o outro elemento é olhar com atenção as relações de comunicação, o acolhimento e a escuta. Porque a gente sabe que nessa idade é muito importante que a criança, para se desenvolver, se sinta acolhida, né? Tenha alguém ao seu entorno que se preocupa em traduzir aquilo que ela está dizendo para se fazer entender. Ou seja, que tenha uma escuta também que seja bastante desenvolvida aí, com essa sensibilidade. Então, com isso eu paro agora, essa parte da apresentação. Esse é um tema bem grande, bem complexo, nós vamos retomá-lo no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenha servido para vocês também. Obrigada.